meus amigos Bruno, Renan e a todos aqueles que nos acompanham no nosso canal Papo de Deca. Tudo bem com vocês? Bom, galera, hoje aqui a gente está para falar de um assunto que rendeu até um dia, né? E foi nos pedido para que nós falássemos, né? Porque muito se falava de pontos perdidos, de que o Palmeiras poderia vencer o Campeonato Brasileiro, e é verdade. Então a gente está aqui para discutir justamente o tema desse vídeo. O que faltou para o Palmeiras ganhar o Campeonato Brasileiro de 2020? Então, Bruno, boa noite. Renan, boa noite. Antes de a gente começar, a gente vai pedir sempre aquela gentileza de vocês. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho, deixem um like. Isso é importante para o nosso trabalho, tá bom? Então, vamos começar, gente. Seguinte, acho que o primeiro ponto que a gente tem que levar aqui em conta é que o ano de 2020, no calendário do futebol brasileiro, foi algo extremamente atípico. Digo isso porque o campeonato foi paralisado em março, devido àquele problema mundial que a gente tem visto que está assolando o planeta. E voltamos apenas em agosto. Então, assim, a gente ficou 5 meses parado. Isso aí não existe no futebol recente, a gente nunca viu isso. 5 meses parado é o cara que para por uma lesão, de repente, de joelho e volta depois. Então, a gente teve um hiato muito grande do futebol. Depois disso, a gente também não teve nenhuma ajuda por parte do calendário e por parte da CBF, essa é a grande verdade. Tanto é que foi uma crítica agora do Abel, né? Poderiam ter repensado na fórmula do campeonato? É um ano atípico, vamos fazer uma forma do campeonato, de repente, em pontos corridos, um turno só, ou vamos fazer um mata-mata com os 8 primeiros, depois do primeiro turno, qualquer coisa do tipo. Então, o campeonato ficou estrangulado, mas eu sei que envolve dinheiro, envolve transmissão, envolve a possibilidade de ter público, de repente, no segundo turno, que não aconteceu. Então, não é isso que a gente quer discutir. O que a gente quer discutir aqui é o que faltou para o Palmeiras ser campeão brasileiro também. Vejam que calendário apertado, esse problema biológico que está assolando o planeta, alguns desses jogadores voltando não com a capacidade 100% física, porque é uma doença que judia, né? A gente sabe disso. Então, Bruno, minha concepção, eu vou já pedir a sua palavra. Tudo começa com o planejamento. Este planejamento foi interrompido com a saída do Luxemburgo. A diretoria até tentou mantê-lo, mas quando viu o corpo mole por parte dos jogadores, isso ficou nítido, gente. Não é teoria da conspiração. Ela foi obrigada a se desfazer do Vanderlei Luxemburgo e buscar um outro treinador. Mas, Bruno, eu volto na questão. O que faltou para começar, então, o ano um planejamento correto, já que Maurício Gagliotti já havia dito que ia trazer algo inovador? Bruno, contigo. Boa noite, amigos do Papo de Deca. Bom, Marco, essa pergunta ela é muito relativa, né? Quando você me pergunta o que faltou, a gente fica trabalhando sempre com a engenharia já pronta, né? Porque quando acaba a temporada você já sabe o que faltou. Mas naquela época, o que faltou para o Palmeiras é o quê? Ter um presidente que pense futebol. E, além do presidente que pense futebol, diretores que pensem futebol. Mas o Palmeiras do ano passado, né, de 2019, da temporada passada, o Palmeiras contratou muito. A antiga gestão Gagliotti Matos contratou muito. E quando vira o ano e o Flamengo é campeão, o Gagliotti disse que precisava de uma mudança. Quando ele demite o Mano, quando ele demite o Matos, e aí você se vê com muitos jogadores tendo que ser emprestados porque não seria mais aproveitado, e não tendo o dinheiro em caixa que você esperava, aí você começa a fazer negócios assim, tem que investir mais na base, aí que começa a puxar jogadores da base, mas em si o que faltou foi saber de futebol, né? Porque quando o presidente vem e diz que o Palmeiras precisava de um fato novo, como você citou, e você traz o Luxemburgo, é porque você não entendeu em qual patamar o seu clube está, em qual patamar o seu clube pode chegar e em qual patamar você quer que o seu clube chegue. Certamente com o Luxemburgo você não chegaria muito longe, né?
Pode falar, Com Marcos. todo o respeito ao Vanderlei Luxemburgo e sua história, que é riquíssima do Palmeiras e não se apaga. Ponto. Só que a página virou, o tempo andou, né? E definitivamente trazer o Vanderlei Luxemburgo. Estava treinando em caixa de areia. Não se usa em mais nenhum lugar do mundo, né? Aí a coisa começa a pesar, né, Bruno? Sim, e por mais que o Luxemburgo tenha chegado ao Palmeiras com uma expectativa, tanto dos profissionais do Palmeiras quanto da torcida, em que ele pudesse dar a volta por cima, o Luxemburgo fez algumas coisas louváveis, mas por pressão, que é a subida dos garotos da base, com chances desses garotos poderem crescer no Palmeiras, isso foi louvável. A mudança de posição do Zé Rafael, onde o Zé Rafael se encaixou melhor, também foi louvável. Mas a falta de coerência do Luxemburgo durante a sua campanha no Campeonato Paulista, por exemplo, foi vista como bizarra para nós torcedores, aonde o Bruno Henrique, por exemplo, ele se arrastava em campo, o Lucas Lima se arrastava em campo, e aí nunca o Bruno Henrique saía, ou o Lucas Lima deixava o time. Depois o Luxemburgo inventou, depois da chegada do Rony, né? O Luxemburgo inventou os 4 atacantes, sendo que o Dudu era esse meia, né? Então, lá no Campeonato Paulista, nós tínhamos o Dudu ainda, fazendo uma articulação, algo que ele já tinha feito, mas não é a dele, né? E aí deixando evidente que o Luxemburgo não confiava no Scarpa, não confiava mais no Lucas Lima e também não confiava mais no Rafael Veiga. Tanto que Veiga e Scarpa praticamente não jogavam com o Luxemburgo, né? E aí pode falar, Marcos, desculpa. Já parafraseando para a gente voltar para o Campeonato Brasileiro. Eu queria chamar a atenção dos palmeirenses que estão nos ouvindo, e eu quero até depois pedir essa palavra do Renan. Vocês percebem que existe uma evolução no time a partir do momento que chega um treinador inovador, diferente, que joga para frente? Eu digo isso porque a final do campeonato contra o Corinthians teria sido avassaladora a goleada que poderíamos ter colocado para cima deles, tipo esse 4-0 aqui, da última vez aqui, poderia ter acontecido naquela final. Afinal, não foram palavras do próprio Scarpa? Hoje nós sabemos aonde jogar e como jogar? Por que eu estou puxando isso? Um planejamento que começa errado e com um treinador errado tende a terminar errado. Renan, eu quero. Desculpa até te ter interrompido, Bruno. Eu quero falar de era Lucha no Campeonato Brasileiro e era Abel Ferreira. Do Abel, a gente não podia cobrar nada. E ele mesmo dizia: não me cobrem títulos, me cobrem competitividade, que era o que estava faltando. Renan, eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos do Campeonato Brasileiro. Eu queria separar desses 10 jogos os chamados times grandes e os times mais fracos. Nós perdemos na terceira rodada 2 pontos para o Goiás dentro do Allianz Parque. 1-1 esse jogo. Perdemos empatamos o jogo contra o Bahia na sexta rodada, em Pituaçu, no último lance da partida, num gol bizarro do Bahia. Mais 2 pontos. Aí, dentro do Allianz, na 10ª rodada, 2-2 contra o Sport. Ah, você lembra daquele jogo que o Zé Rafael foi expulso de forma injusta? Mas empatamos. Aí depois, perdemos do Botafogo, que teve 5 vitórias no campeonato, gente. Perdemos do Botafogo. Já com um certo corpo mole de alguns jogadores para cima do Luxemburgo. Deixamos 3 pontos. Depois, na 16ª rodada, e esse assim foi nítido, que a diretoria precisava tirar o Luxemburgo, perdemos do Coritiba 3 pontos. Para os chamados times mais fracos, nós perdemos 12 pontos. Tá bom? Estaríamos disputando o título só nessa brincadeira? Estaríamos. E ainda existe a primeira rodada, que foi aquela tiriça. Mas é o jogo contra o Fluminense, é um time maior. Aí, gente, temos um 1-1 contra o Internacional, que é o que eu estava discutindo com o Bruno. O Internacional era o líder do campeonato, Thiago Galhardo fazendo uma grande campanha. Dentre
A gente não vai conseguir ganhar todos os jogos, gente. Isso é um fato. Mas não precisava ter feito aquela apresentação pífia, né? De ter que tomar um no final do jogo e no minuto seguinte o Luiz Adriano lá empatar na raiva, porque não foi pênalti ou aquelas coisas do tipo. Dentre os jogos grandes, o que, na nossa opinião, foi inadmissível foi ter empatado com o Flamengo no Allianz e quase perdemos praticamente um time sub-20 deles. Eles estavam com aquele surto naquela doença e vieram praticamente com sub-20 para cá. Acho que só com exceção do Arrascaeta e do Pedro, né? Que jogaram. Deixamos então aqui 2 pontos. E o jogo no Sul contra o Grêmio, mais 2 pontos. Deixamos empatar no final. Mas vamos dizer que esses jogos, eles são os jogos maiores. Não perdemos, mas empatamos. Em vias normais, quando você ganha um campeonato brasileiro, você ganha nesses jogos menores. Nessa brincadeira, gente, estou falando de 16 pontos. Estaríamos na liderança? Já poderíamos ter comemorado o título de forma antecipada ou não? Bruno? Marco, rapidinho, só uma pincelada. Do mesmo jeito que o Flamengo veio jogar com a gente com todos esses desfalques devido à doença, o Goiás também veio com menos 14 jogadores. Tanto que tinha anulado aquele jogo de estreia, se eu não me engano, contra o São Paulo. Depois vieram ao Allianz Parque com aquele problema sanitário, com 14 jogadores de desfalque e ainda empatou com a gente. Perfeita sua observação. Então percebam que desses jogos relativamente que dava para pontuar melhor, a gente está falando de 16 pontos. Renan, qual a sua percepção desse planejamento que começa errado e tem que ser interrompido e olha a quantidade de pontos que a gente já chega entregando no início do campeonato? Bom, a minha percepção é que o Palmeiras, com todo o calendário apertado, com todos os problemas que assolam o mundo todo, ainda assim o Palmeiras era para ser o campeão. Entenda bem, realmente o time fez corpo, assim, pode falar o que for, para mim fez corpo mole sim, era para derrubar técnico, não tinha mais clima para o Luxemburgo, que eu até quis acreditar que o Luxemburgo poderia fazer novamente uma história, reescrever uma história, né, feliz no Palmeiras, mas infelizmente não era para ser, né, e foi um grande erro da gestão Gagliotti, tá? Porque quando eles falam, nós vamos mudar o conceito, vamos fazer uma coisa mais arrojada, vamos em busca de outro estilo de jogo, cara, mandar embora o outro técnico, o Mano Menezes, né, se eu não estiver enganado, e para trazer o Luxemburgo, é você falar, tô tirando 6 e colocando meia dúzia. Enfim, qual desses jogos que você falou, Marco, o Luxemburgo ficou especialista em empatar jogos. Não perdia, ficou invicto um bom tempo, mas empatava. Jogos que estavam ganhos. Mas por que acontecia isso? Porque ele teve uma mentalidade que, infelizmente, está na cabeça dos treinadores brasileiros. Fazia 1-0, coloca os 11 jogadores debaixo da trave. Coloca os 10, né? Porque você tem o goleiro já lá, né? Ele foi contra os próprios princípios. O medo de perder tira a vontade de vencer e você perde. Exato. Então você já tem um problema sério de confiança dos treinadores, porque o Palmeiras, com o elenco que tem, não pode não ser o Barcelona, pode não ser o Paris Saint-Germain, pode não ser o Real Madrid, mas é um dos melhores elencos da América Latina. Então você pega, faz 1-0 e coloca 11 caras debaixo da trave, é óbvio, isso é matemática, é uma matemática exata. Você vai pôr os caras debaixo da trave, então você vai puxar todo o time adversário para dentro da sua área. A chance de um bate-rebate a bola entrar é enorme. Aconteceu isso contra o Grêmio, contra o Bahia. Só 2 exemplos. Então, e eu estou falando de Grêmio no Sul, e time que quer ser campeão vai pegar um jogo lá no Sul, pode não ganhar do Inter, mas vai ganhar do Grêmio. Ou se não ganhou do Grêmio, vai ganhar do Inter. Bom, enfim. E nós tivemos 2 jogos que são emblemáticos em relação a essa doença que está assolando o mundo todo. Contra o Flamengo no Allianz Parque,
inadmissível a postura do time do Palmeiras. Realmente ali já era mostras muito claras de que o Luxemburgo tinha perdido o comando do time. E mais do que isso, na minha opinião, perdemos pontos para o Flamengo ali, né? Perdemos. Ó, pra você ver como é que o mundo é cruel às vezes. O Palmeiras joga com Goiás lá em Goiânia. Aí quem está com um problema dessa doença é o Palmeiras, super desfalcado. O Goiás não joga nada, horroroso, e ganha os 3 pontos nossos. Mas aí, Renan, já é onde eu quero encaminhar para a parte final do vídeo. Pensa numa coisa. Com a saída do Luxemburgo, a gente fez um jogo relativamente ruim contra o Fortaleza. Perdemos lá, era o Fortaleza do Rogério Ceni. Foi horrível. E aí começa a transformação do Palmeiras com o Andrei, vulgo Cebola. Aí depois a gente vence o Atlético Mineiro, enfim, começa toda aquela arrancada de alguns pontos e chega o Abel. A gente passa das oitavas de final da Copa do Brasil, o Abel assume o time ganha, ganha, ganha. A primeira derrota do Abel é justamente contra o Goiás nesse jogo. Que de poucos titulares que nós tínhamos, ainda o Luiz Adriano machucou no início do primeiro tempo. Percebam que quando você tem o planejamento começando certo, mesmo que no meio da temporada, dali para frente, a intensidade é outra. Perdemos muito poucos pontos com Abel Ferreira, mesmo diante de jogos intercalados de Copa do Brasil, Copa Libertadores. Não é, Bruno? Vocês percebem a diferença de que se o Abel Ferreira tivesse vindo, por exemplo, lá no início do ano, com uma convicção, a gente poderia ter chegado. Eu não estou questionando tabela, se foram jogos excessivos, se eles chegaram com 100% da capacidade física nesses jogos. O ano de 2021 vai ser igual. Então, o que nós aprendemos com o ano de 2020? Se tudo der certo, graças a Deus, vai acontecer em 2021. Vamos terminar dentro de 2021 e continuar planejando para 2022. O que nós podemos aprender? Capacidade nós temos. O trabalho iniciado pelo Paulo Nobre lá atrás com as categorias de base surtiram efeito agora, gente. Porque se não temos uma base vencedora, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Gabriel Veron, Wesley e companhia não teriam surgido. Teríamos que ter gastado dinheiro. Se é que tivéssemos gastado esse dinheiro, íamos ficar com aquele pessoal lá. Marco, para... Aprende a diferença? Entendi. Para finalizar minha parte no vídeo e já passo para o Bruno. O que o Palmeiras tem que fazer é o seguinte, é dar tempo e cobertura para o Abel. Porque o Abel, gente, ele não teve ele não teve uma semana para treinar o time até agora. A única semana livre que o Abel Ferreira teve foi a semana do Réveillon. E a galera tinha que passar com a família, então não tinha como treinar. Então, assim, querem ter um 2021 melhor? Sei lá, abandona o Paulista, joga o gasto, usa o Paulista só para treinar, para fazer o Abel Ferreira colocar o estilo de jogo dele. Mas não cometam a besteira de se o Palmeiras fizer um começo de ano 2021 ruim, dê uns tropeços, tem que mandar logo esse cara embora. Não cometam esse erro. Deem o tempo para o Abel Ferreira, que não pôde dar um único treino até o momento. Um único treino. É só isso que eu tenho que falar. A chave do sucesso está aí. O português sabe o que fala, sabe o que faz, sabe o que quer. Ele já mostrou que pode extrair o melhor de cada jogador. Ou de quase todos, porque já deu para perceber que tem jogador que você pode colocar o Guardiola lá que não quer jogar e não vai dar em nada. Só isso. Deem tempo para o Abel Ferreira treinar esse time e colocar em prática as ideias que ele quer. Encerro aqui minha participação. Obrigado, Renan. Bruno, você está para falar. Pode falar. Então, é rápido. Renan, quando você fala que o Palmeiras deveria colocar os moleques no Paulistão, eu acho que a torcida do Palmeiras está 100% com você, né? Mas aí entra o planejamento novamente. Porque quando você assina o contrato com a televisão, de que a televisão tem exclusividade
E nessa exclusividade, ela exige que 90% do seu elenco titular jogue as partidas transmitidas, você já rasgou o planejamento que você tem com o seu treinador, com o seu torcedor, com os jogadores que você tem para contratar. Porque ao invés do treinador ter o tempo de treinar a equipe, está no contrato que a equipe titular tem que jogar. Entendeu? Por isso que lá no Sul, o Atlético do Paraná rasgou esse contrato com a federação, rasgou esse contrato com a transmissão e coloca os moleques para jogar. Por quê? Porque o Atlético Paranaense tem um projeto que o nosso presidente, quando nós fomos roubados em 2018, ele menosprezou o campeonato, né? E mesmo assim, por causa de 16, 20 milhões, ele se vendeu novamente, né? Ele assinou novamente o termo que a televisão e a federação impunham ao Palmeiras. Então, isso aí é utopia, de que o Palmeiras deveria colocar... Não, isso fica em sonho de torcedor. Porque lá dentro, o campeonato estadual, não só no Palmeiras, mas para todos os clubes grandes, ele só serve de duas coisas: iludir torcedor e derrubar técnico. É isso. Então, o Palmeiras, com o Abel, vai de novo trocar o pneu do carro com ele em movimento. O Palmeiras vai ter que fazer uma limpeza no seu elenco, contratar jogadores, né? Se realmente for confirmado os jogadores que estão sendo especulados, eles vão vir ao Palmeiras sem tempo de adaptação. E aí cai naquele ato do jogador fazer 2 ou 3 jogos ruins, a torcida olhar e falar: pô, pagou caro nesse cara, meu. Esse cara não joga nada. Ah, o Abel tá muito retranqueiro. Ah, o Abel é isso. A gente entra no looping novamente. E, Marco, você disse que a temporada do ano passado foi atípica. Mas essa vai ser pior ainda. Porque o ano passado eles ficaram 6 meses, 5 meses sem jogar. Esses não têm intervalo. Então, a possibilidade de lesão, contusão grave, de ficar muito tempo desfalcado, vai ser muito maior. Então, os clubes, por exemplo, o Palmeiras, que tem uma grana, o Palmeiras precisa pelo menos ter 2 ou 3 opções em cada posição. Porque como que faz? A Copa América esse ano não vai parar na data FIFA. Vamos perder jogador. Não temos reposição. O Abel está desesperado por um centroavante, porque o Palmeiras só tem o Luiz Adriano. E aí? Aí a gente entra de novo no planejamento. Será que está sendo feito? E essas questões que estamos abordando aqui estão sendo colocadas em consideração? Copa América, não tem parada para a data FIFA. Temos que jogar o Paulistão à Vera com 100% do elenco. E aí? Entendeu? Perfeito. Temos que discutir. Não só isso, mas em geral. Não, desculpa, até já para a gente ir para o encerramento. Por isso que eu digo, a temporada vai ser até parecida, ou pior. O que nós aprendemos com esta? Eles estão olhando esses detalhes que eu já ia mencionar? Nada. Olha, eu espero que estejam olhando. A impressão que dá é que não. A impressão que dá é que não. Mas, então fica aqui a lição de que tivemos coisas extremamente atípicas no ano, mas dava para ter vencido. Se tivesse começado certo, terminava certo. Marco, só para finalizar minha parte, o torcedor palmeirense tem que entender o seguinte: a coleira é a mesma, só mudou o cachorro. Entendeu? O presidente do Palmeiras é o mesmo, só mudou o ano. Perfeito. Perfeito, Bruno. Renan, Bruno, mais uma vez, cara, obrigado aí pelo bate-papo. Isso aí é uma coisa extensa, de repente mereceria até uma live para a gente ficar mais tempo aí batendo papo e interagindo com a galera no chat. Por que não fazer uma parte 2 para comentar sobre o ano de 2021, né? De qualquer forma, então, gente, percebam que dava também para ter vencido esse Campeonato Brasileiro. A gente apresentou aqui alguns pontos que começaram errado e terminaram errado. E, gente, já estamos sinalizando para vocês aí.
o que precisa ser feito, porque a temporada vai ser igual de novo. Tá bom? Essa questão sobre o Campeonato Paulista, Bruno, ela é complicada porque eu posso virar para a federação e falar, meu, Vanderlei é meu titular, cala sua boca. Mas a gente sabe que não é assim que funciona a coisa, certo? Então, é uma utopia. Vai, Renan, para a gente finalizar. Só uma coisa que me ocorreu aqui. Palmeiras com Abel Ferreira desde o início, com o time treinado, e Jorge Jesus no Flamengo desde o início, para você ver o que é planejamento, dos dois melhores elencos do Brasil, Palmeiras e Flamengo era para estar disputando a pau e pedra quem era o campeão, ambos tentando chegar com 90 pontos. Essa é a realidade. O Palmeiras e o Flamengo, com um bom planejamento, estão no mesmo patamar neste exato momento, tá? Então, é só isso que eu gostaria de dizer. O que é o planejamento? Não é só o Palmeiras que falhou. Outros também falharam. Então, para finalizar o vídeo, Gagliotti, Anderson Barros e companhia. O que vocês vão fazer ou já estão fazendo para isso? Porque amanhã ou depois, eu vou falar direto e reto, eles metem um pé na bunda do Rogério Ceni lá no Flamengo e volta o Jorge Jesus. Vocês vão ver o que é competitividade. O Galo, o Atlético Mineiro, está com investimento milionário. Aí vem o Renato Gaúcho, fica mais 4 anos lá, como ele fez no Grêmio, vai ser outro time para ganhar competitividade. Se o Palmeiras não se mexer para entrar nesse contexto, o Palmeiras sim vai brigar por tudo. Brigar. Ganhar é outra história. Eu já estou confiante de manter o Abel Ferreira, comissão técnica, e começar o ano com ele. Mas, não cometam os erros que nos impediram de ganhar esse Campeonato Brasileiro. De resto, para os jogadores, mesmo diante de todas as dificuldades, calendário, doença e tudo mais, meus parabéns. Ganhamos o Campeonato Paulista, ganhamos a Copa Libertadores, que é um grande objetivo, e vamos em busca da Copa do Brasil. Para alguns jogadores que não adianta falar em intensidade, vamos ver o que o ano de 2021 nos reserva. Bruno, Renan, obrigado pelo bate-papo. Um grande abraço, fiquem com Deus. Para vocês que estão nos assistindo, mais uma vez, deixe o like, inscreva-se no nosso canal, ativem o sininho. Vamos vir com outros vídeos como mais esse daí, falando sobre outros assuntos, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.